Semana passada nós falamos sobre cirurgias que são canceladas porque pacientes que não se encontravam em condições plenas de saúde, né, precisam ser melhor avaliadas, esperar uma recuperação total e aí sim fazer a remarcação dessas cirurgias. E dando continuidade a esse tema, que é gerenciamento de risco, né, e procurar a maior segurança possível para uma cirurgia que é eletiva, né? 99,99% das cirurgias plásticas são cirurgias eletivas, ou seja, são cirurgias que podem aguardar um melhor momento para que elas sejam realizadas com a saúde em sua plenitude. E é muito comum pacientes chegarem aqui ao consultório, e eu posso dizer sem medo de errar, que é praticamente todo dia, pacientes que querem fazer tudo de uma vez, né? Elas chamam de X-tudão, para a gente ter uma noção do quanto a coisa foi banalizada, né? Elas querem fazer uma mudança geral no corpo e aproveitar isso tudo de uma vez, com cirurgias que podem chegar a 9, 10 horas de duração. Existe uma normativa, uma orientação do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso já existe aí há mais de uma década, orientando a não se realizar cirurgias que ultrapassem 5 horas de duração. Não se associar, por exemplo, mais do que 2 cirurgias grandes, né, como mama e abdômen, lipo e mama, lipo e abdômen. Por quê? Porque nós percebemos, com o aumento do volume de cirurgias, que cirurgias muito longas, normalmente aí a partir dessa 5ª hora, aumenta muito o risco de anemia aguda e, consequentemente, infecção, trombose venosa e, consequentemente, embolia pulmonar. E, na maioria das vezes, as complicações estão ligadas justamente a essas cirurgias de grande porte e de duração muito longa, porque é muito tempo de exposição dessa paciente a perdas, tanto de sangue quanto de líquidos, né, de humores que o nosso corpo precisa, né, de fatores de coagulação, de fatores de cicatrização. O processo inflamatório aumenta muito, então a resposta inflamatória dessas pacientes com cirurgias muito longas aumenta muito. E a gente sabe que quanto maior o processo inflamatório, maior a morbidade e maior a chance de problema nessa cirurgia. Então essa orientação me parece até um pouco esquecida hoje em dia, porque parece que a coragem dos colegas tem aumentado em fazer e programar cirurgias muito longas, e isso é um risco, sim. Então eu todo dia tenho que negar a alguma paciente a possibilidade da realização, por exemplo, de uma lipoescultura de costas e frente com plástica de mama e plástica de abdômen. Porque eu sei que no meu caso essa cirurgia vai passar aí de 7 horas de duração. Então eu tento limitar as minhas cirurgias em torno de 5 horas, e aí, como eu já estou na estrada há muito tempo, eu sei exatamente, dependendo de cada paciente, do tamanho dessa paciente, altura e peso, né, eu tenho a noção de quanto tempo vou levar. Então eu dou a essa paciente a possibilidade de escolher 2 cirurgias grandes, se eu perceber que consigo fazer essas 2 em mais ou menos 5 horas. Se passar pela minha cabeça que mesmo sendo 2 cirurgias, isso vai ultrapassar esse tempo cirúrgico por conta do tamanho dessa paciente, né, por causa do volume de cirurgia, ou porque ela não tem condições, porque está acima do peso, tem idade acima de determinada idade, por exemplo, uma paciente de 50 anos não vai encarar a mesma cirurgia que uma menina de 30, né?
Uma paciente de 70 anos não vai fazer a mesma cirurgia que uma paciente de 50. Então a gente precisa respeitar essa condição e respeitar o tamanho de cada cirurgia. Quando eu pego uma pessoa de 60 quilos, 1,60 m, é diferente de operar uma mulher de 1,80 m com 90 quilos. Então, automaticamente, essa cirurgia precisa ser recalculada e eu preciso pensar no risco, eu preciso pensar na recuperação, porque eu preciso colocar essa paciente de pé no dia seguinte para que ela volte o mais rápido possível às condições normais de vida, minimizando os riscos dessa cirurgia. A gente precisa lembrar que do lado de fora tem uma família aguardando essa paciente. E é triste perceber no rosto das pacientes a frustração quando eu digo que eu não faço. Mas essa é uma condição minha. Eu prefiro não correr esse risco. Não vejo motivo. A cirurgia pode ser feita em 2 etapas, né? Muito raramente deixei de operar uma paciente, de fazer, por exemplo, a mama e o abdômen numa ocasião e 6 meses depois fazer a lipo das costas. A semana passada mesmo fiz isso em 2 pacientes, então, que voltaram 6 meses depois para fazer o complemento da sua cirurgia com segurança garantida. E se a paciente não aceita essa condição, eu acho que esse é o maior marcador de que ela não é minha paciente, ela não é para ser minha paciente. Então, as minhas pacientes precisam observar e aceitar o fato de que eu, ao negar uma cirurgia maior, eu estou cuidando dela, né? Porque sou eu responsável por isso. A partir do momento que ela entra no centro cirúrgico sob os meus cuidados, eu sou responsável pela vida dessa paciente. E, sinceramente, não me sinto à vontade em arriscar a vida de ninguém. Então, prefiro agir dessa forma, mesmo sendo chamado, às vezes, de medroso, né, de muito conservador, mas quando se trata da vida de outra pessoa, eu acho que ser conservador é o mínimo que se exige de um profissional médico.